Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, a bênção do Senhor seja contigo e com toda a tua casa. E nós oramos para que a prosperidade do Senhor entre na tua vida, na tua casa, família, negócios, projetos, sonhos, que você seja bem-sucedido em todas as áreas da tua vida. E oramos também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, eu faço uma oração especial hoje, em favor de toda pessoa que tem artrite, artrose, reumatismo, que está com problemas renais, que haja saúde no corpo físico dessa pessoa. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os, Jesus, com o teu poder. A tua palavra diz que todos que vinham a ti eram curados, eram livres de todo mal. Por isso, Pai, traga cura e livramento agora, no nome de Jesus Cristo. Que a cura toque no seu corpo físico, que a cura regenere os seus rins, o seu fígado, que o Senhor toque em seus nervos, que haja um milagre de Deus no corpo físico dessa pessoa. Também oro por todo tipo de problema no sangue, para que renda-se a Jesus Cristo, ao poder de maravilhas de Jesus Cristo. Senhor, e que a tua presença envolva essa pessoa, a tua presença toque no corpo físico dessa pessoa. Oro também, Pai, por todo aquele que está debaixo de pressão, por todo aquele, meu Deus, que está com muitas responsabilidades, que está com grandes desafios, para que o Senhor o fortaleça, para que o Senhor revista essa pessoa de sabedoria, de graça, de favor, de acessos. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor dê acessos sobrenaturais a essa pessoa, no nome de Jesus, que a prosperidade esteja nos acessos, que os melhores negócios, as melhores oportunidades venham a essa pessoa. E eu oro por todo aquele, Pai, que está passando por uma situação delicada, que não sabe como resolver, que está pedindo ajuda, que está pedindo direção para o Senhor, para que o Senhor dê uma saída para essa pessoa. Assim como o Senhor abre rios no ermo, assim como o Senhor abre caminhos no deserto, Senhor, que neste momento haja um milagre de Deus no caminho dessa pessoa, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, que Deus guarde você, que Deus te proteja. E você que nos acompanha pela televisão, que alegria ter você aqui conosco. Você que nos acompanha pelo YouTube, também é uma alegria estar com você. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, uma direção para compartilhar com você. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho, porque as pessoas não têm ideia do que acontece nas orações, mas muitas coisas acontecem aqui enquanto uma oração está sendo feita. Pessoas são libertas, curadas, gente muda de ideia, de ideias ruins. Pessoas têm a sua vida transformada pelo poder de Deus. Eu sou testemunha disso. Na verdade, uma das coisas que me motiva a estar aqui é ver e contemplar a obra que Deus está fazendo, que Deus está realizando. Preste atenção nesse testemunho que eu recebi da Juliana, e ela escreveu assim: eu venho testemunhar a cura da minha mãe, que foi diagnosticada com mieloma múltiplo, câncer nos ossos. Antes do diagnóstico foi uma grande luta, pois ela sentia dores horríveis. Acompanhamos suas orações e em um dos momentos o Senhor declarou: tem uma mulher aí que está me ouvindo. Ela está com câncer, mas o Senhor está te guardando. Pela graça de Deus, minha mãe passou por radioterapia, quimioterapia e um transplante de medula óssea. Hoje, para a honra e glória de Jesus, está totalmente curada. Gratidão pelas suas orações. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Tem certas contas que pelo natural não fecha. Só vai fechar quando você coloca um milagre nessa conta. Porque sem o dedo de Deus algumas coisas não acontecem. Nós vemos a cura aqui. Nós vemos um milagre acontecendo. Nós vemos transformação de vidas. Pessoas que têm experiências com Deus aqui enquanto estão orando. Você sabia, olha só, que já teve pessoas que entraram na oração doentes, que escutaram a oração, adormeceram enquanto estavam escutando,
e o Senhor as curou totalmente. É como uma anestesia divina, um milagre, um toque de Deus na vida da pessoa, algo inexplicável. Por isso eu quero dizer a você, não perca a sua esperança. Se você está passando por um momento delicado na sua vida, se você não sabe como resolver, se agarre a Deus. Sabe, não deixe a preocupação tomar o lugar da fé. Não deixe a preocupação tomar o lugar da oração. A preocupação não vai te ajudar em nada. A preocupação não vai te ajudar em nada. Na verdade, é o seu cérebro tentando encontrar uma solução, tentando encontrar uma saída. Mas tem coisas que não têm saída humana. Não tem saída humana. É somente pelo poder de Deus que você pode reverter essa situação. Amém? E eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu. Como enfrentar uma crise e ter vitória. Em Naum capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Toda pessoa que passa por uma crise, ela tem algum tipo de angústia, alguns em nível menor, outros em nível maior, mas a angústia, a aflição faz parte da vida. No entanto, você não pode viver sempre angustiado. E nós sabemos que problemas tem para resolver quase todos os dias. Só que tem problemas que o grau deles é pesado. É nível hard. Tem problemas que a situação realmente é extremamente difícil até de se conceber que uma pessoa pode passar por aquilo. No entanto, independente da crise, eu quero dar aqui para você direções para você vencer essa crise. E a primeira direção é: entenda que a crise é uma oportunidade. Uma oportunidade para você se agarrar mais com Deus. Uma oportunidade para você jejuar. Uma oportunidade também para você criar e sair dessa situação difícil. Porque a bem da verdade é que tem certas coisas na nossa vida que, se a gente não passar pela adversidade, a gente estaciona, se acomoda, fica onde está. E não busca uma melhora de vida. Não busca, sabe, um acréscimo, porque você está ali, está acomodado, está sendo sustentado. Mas a partir do momento que a crise vem, ela balança com tudo. E você sabe, um pai desesperado, uma mãe desesperada, um marido desesperado, vai buscar alternativas para resolver o problema. Eu ouvi a história de dois vizinhos. Ambos plantaram uma árvore na frente de casa. A mesma árvore. Eles plantaram uma árvore na frente de casa. O vizinho da casa A, ele plantou a árvore e não regou. E o vizinho da casa 2 ou da casa B, ele todos os dias regava. Todos os dias regava, cuidava, cultivava aquela árvorezinha. Chegou o dia que veio uma grande tempestade. Veio uma tempestade e a árvore que estava bem cuidada, ela caiu facilmente. Mas a que foi mal cuidada, ó, por incrível que pareça, a que foi mal cuidada, ela permaneceu firme. Sabe por quê? Porque ela não tinha algumas facilidades. Então, o que ela buscou? Ela buscou que as suas raízes se aprofundassem até encontrar água e pudesse se abraçar em uma pedra. Enquanto aquela árvore que estava sendo regada todos os dias, ela tinha água e ela não precisava, sabe, as suas raízes não precisavam se aprofundar para ter água, porque ela tinha água em abundância que vinha da superfície. Você tem que entender que as adversidades, as crises da vida, elas vêm com o objetivo de você, sabe, aprofundar as suas raízes em Deus. Então é uma oportunidade de você crescer, é uma oportunidade, sabe, de você se estabelecer. E algumas pessoas, elas não têm essa experiência na vida de resistir à crise
Porque sempre tem alguém para pagar a conta dela. Tem sempre alguém, sabe, para apagar o incêndio que ela causa. É por isso que nós temos que aprender a batalhar as nossas guerras com Deus. Batalhar as nossas guerras com Deus, para que possamos estar firmes, abraçar a rocha que é Cristo e nos manter firmes diante das dificuldades. É claro que perto da família, é claro que perto, sabe, de amigos que te ajudam quando você está em dificuldade, perto de pessoas que você ama, tudo vai ser mais fácil. Claro, isso é verdade. Só que você tem que entender que Deus permite certas coisas na nossa vida já para nos amadurecer. Deus permite certas situações na nossa vida para que a gente se torne mais forte confiando no Senhor. É aí que a tua dependência por Deus vai ser provada. A crise, ela precisa ser enfrentada com sabedoria. E a sabedoria divina é diferente da sabedoria aqui desses homens da terra, da sabedoria terrena, que muitas vezes não é, sabe, algo bom, ao contrário, é algo ligado ao ego. A sabedoria que vem de Deus é essa que vai te ajudar. E Tiago capítulo 1, verso 5 diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Peça sabedoria a Deus. Leia a palavra, busque, sabe, se encher da sabedoria de Deus para você poder resolver essa situação na sua vida. Tem situações na nossa vida que nós precisamos de sabedoria divina. Então busque a sabedoria que vem de Deus, peça a Ele: Senhor, me dá sabedoria. Busque nas Escrituras, leia Provérbios, Eclesiastes, leia os Evangelhos, busque a sabedoria divina para resolver essa situação na sua vida. Aprenda a administrar a crise. É o terceiro conselho que eu dou para você que quer vencer a crise. Porque tem gente que não administra nada, nem a própria crise. Jesus, ele disse em Mateus 11, 28, vinde a mim. Ele não disse, corra para o telefone e ligue para 3 amigos quando estiver numa emergência, não. Jesus disse, vinde a mim. A crise tem que ser administrada com o Senhor. Não adianta você ficar, sabe, gritando nas redes sociais, não adianta você ficar gritando para todo mundo que você está com um problema, que você está com uma adversidade, não adianta. As pessoas, elas muitas vezes vão até ver isso como uma fraqueza na sua vida e vão te ignorar. Por isso, você tem que ir à pessoa certa, você tem que administrar essa situação dentro de você. Não adianta você se descontrolar emocionalmente, não adianta você querer, sabe, eu vou acabar com tudo, não. Você tem que buscar o Senhor para que o Senhor dê as diretrizes certas para você. A Bíblia diz em Eclesiastes 8:12, preste atenção nesse versículo: sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Experimente ir a Deus. Experimente ir a Deus para que Ele lhe dê a direção para você tomar a decisão certa. Gente, tem sido apregoado um evangelho sem poder. Tem sido apregoado um evangelho que Deus não fala. Tem sido apregoado um evangelho que Deus não intervém em uma situação. E eu quero dizer para vocês que esse não é o evangelho que eu creio. O evangelho que eu creio é que Deus fala, é que Deus se revela, que Deus nos dirige, que Deus nos dá direções para a nossa vida, que Deus, Ele compartilha sim, por meio de visões, por meio de sonhos, por meio de testemunho interior, usando profetas, usando até mesmo crianças para falar conosco. É por isso que nós temos que estar apoiados com os nossos pés na palavra de Deus, para poder discernir o que Deus está falando. É claro que nem tudo é de Deus, mas você só vai saber que algo é de Deus quando você tiver familiaridade com aquilo que é original. E o que é original está nas Escrituras, para você discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus para a sua vida. Amém? Quer vencer na crise? Aprenda a administrá-la. E administre ela não sozinho, mas com Jesus. Amém? Administre ela com Jesus. Tem gente que não vai ajudar você a administrar a crise. Ao contrário, vai lhe descontrolar mais, vai lhe perturbar. Mas Jesus não. Jesus vai pegar o teu problema e vai te ajudar. Vai ajudar, inclusive, você ver isso com outra ótica. De repente você está com um problema dentro de casa.
Você não sabe o que você vai fazer com esse problema dentro de casa. Mas Deus, Ele pode ajudar você mostrando para você uma outra maneira de você resolver a mesma questão. Você sabe que esses dias eu estava reparando a maneira como muitas vezes nós lidamos com algumas adversidades da nossa vida, sabe, é errado, gente. Porque às vezes a gente pensa que pressionando a gente vai resolver alguma coisa. E tem coisas que você não resolve pressionando, você resolve deixando livre. Aí você diz assim, como assim? Quando nós damos certa liberdade para uma coisa e governamos aquilo por meio da oração, podemos ter mais sucesso do que ficar pressionando, pegando no pé e tentando puxar para perto de nós. É por isso que eu acredito no poder da oração. Porque aquilo que eu não consigo resolver no natural, eu consigo resolver no espiritual. Amém? Eu deixo essa instrução para você hoje. Espero que essa palavra tenha te ajudado. E se você puder compartilhar agora com 7 pessoas, faça isso. Na verdade, nós temos que aprender a ser mais semeadores. Você está sendo muito abençoado aqui através das orações. Então pega aí e compartilha com 7 pessoas. Isso vai voltar para você. Nós não podemos ser, sabe, o tipo de pessoa que é um solo ruim. O solo ruim é aquele solo que você planta, tudo morre lá. Não, nós temos que ser um solo frutífero. Essa mensagem foi frutífera. Então, compartilhe ela com outras pessoas. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. E olha só, eu tenho certeza de uma coisa, tem muita gente aí que quer se libertar de coisa que não quer. Mais para a sua vida. E se você quer se libertar disso, se isso é uma crise dentro de você, busque Jesus. Ele vai lhe libertar desse vício, dessa amarra, dessa coisa que você não quer mais para a sua vida. Amém? E eu quero convidar todos vocês, domingo agora, nós vamos ter um culto muito especial na igreja. Será a Santa Ceia e Deus me deu uma palavra, a adoração e o alabastro. Nessa palavra que eu vou ministrar nesse domingo, se você puder estar presencial, esteja presencial. Se não puder estar presencial, esteja online, mas esteja conosco. A adoração e o alabastro. Eu vou mostrar para você o que isso significa no mundo espiritual e como a adoração ela libera poderes sobre a sua vida. Amém? A adoração a Deus. Você não pode perder essa mensagem. E também um outro anúncio que eu tenho é que hoje à noite nós vamos ter uma aula da Academia Quino Global. E hoje, dentro da aula da Academia Quino Global, eu tenho um anúncio importantíssimo. E se você não é nosso aluno na Academia Quino Global, por quê? Por que não é ainda? Se você vai aprender sobre o mundo espiritual, se você vai aprender a como discernir as coisas espirituais. Você sabe que por falta de experiência com a voz de Deus, as pessoas perdem muitas coisas na vida. Falta de experiência. E eu quero compartilhar com você coisas que eu não compartilho aqui. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Hoje mesmo, acessa meu site www.vinicius7.com.br. E eu tenho um recado importante para os nossos alunos aí da Academia Quino. Você que tem o nosso aplicativo é gratuito. Você pode baixar pela loja aí do seu celular, se chama Andando no Profético. Tá? Você pode baixar esse aplicativo, é gratuito, e agora você pode entrar na Academia Quino direto pelo nosso aplicativo. Olha que legal. Então você pode entrar agora direto, sabe? Só dá um clique, já está lá dentro da academia, já está dentro da escola. Olha que coisa linda. Amém? É uma novidade nossa aí para te abençoar, tá bom? Vamos agora declarar o Salmo 91. Eu vou declarar o Salmo 91 e você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aí você pergunta, por que eu tenho que me inscrever? Só vai fazer bem para ti. E você ainda vai estar debaixo das nossas orações. É por isso que você tem que se inscrever, tá bom? Só vai fazer bem para você. Nós estamos aqui para te abençoar. Esse é o nosso objetivo, estar aqui para te abençoar. Amém? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira lá no nosso site, que vai te abençoar tremendamente. Ok? Você com certeza vai ser muito abençoado. Esses livros aqui, nós temos hoje 18 livros
que vão ajudar você a ouvir a voz de Deus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Tá? Coloca aqui nos comentários, eu vou orar pelos pedidos de oração. E eu quero falar uma coisa para você. Uma coisa que me veio agora na oração. Tem gente que tem pensamentos ruins a seu respeito. Então ela pensa que tudo de ruim vai acontecer com ela. Ela pensa que vai morrer numa cama do hospital, ela pensa que vai acontecer alguma coisa com os filhos dela, ela pensa que a qualquer momento vai chegar uma notícia ruim. O inimigo está atacando tua mente. E isso é seta maligna. Isso é seta maligna. Eu quero orar por você. Tá bom? Então, coloca aqui nos comentários o pedido de oração. Vou orar por ti, vou te abençoar em nome de Jesus. É por isso, gente. Nós estudamos para tudo na vida. Se estuda para ser advogado, se estuda para ser médico, se estuda, você aprende a ser um bom consultor, um pedreiro, se aprende para fazer, certo? E as pessoas, elas não buscam aprender as coisas espirituais para poder combater o que é espiritual. Nós estamos errados, nós precisamos nos voltar mais para Deus. Amém? Todos nós. Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus, certo? E se você está me acompanhando pela TV Bandeirantes, inscreva-se no nosso canal do YouTube e vem receber mais orações aqui, porque eu estou todos os dias na Band às 5h45 da manhã, eu tenho oração às 6 da manhã às 18 horas no canal, então vem fortalecer a tua fé, te inscreve no meu canal do YouTube, é só colocar Vinícius Iracete e você vai nos acompanhar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos e filhas. Eu uno a minha fé agora em favor de cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Cada um dos pedidos de oração que está aqui nos comentários eu apresento diante de Ti, Pai. E eu peço Teu favor, peço Tua graça sobre a vida dessa pessoa. E a minha oração a Deus é para que nesse momento seja desfeito todo tipo de ataque espiritual, todo tipo de laço, toda pessoa que está enfrentando uma guerra dentro da sua casa, na sua empresa, na sua vida, coisas que não dão certo, coisas que estão sendo atrapalhadas, coisas que deveriam estar andando melhor e não estão. Eu oro agora para que tudo aquilo que está contra essa pessoa, em nome de Jesus, renda-se agora. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Renda-se ao trabalhar de Jesus Cristo. Renda-se ao mover de Jesus Cristo agora. Eu oro para que o atrapalho, a inveja, a maldade, a contrariedade, a resistência no mundo espiritual cesse e renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, eu digo a toda dor, eu digo a tudo aquilo que ataca o corpo físico dessa pessoa, renda-se agora a Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo ao problema nas juntas, ao problema na coluna, ao problema nos rins, no fígado, no coração, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, toda pessoa que está debaixo de ataque espiritual,
está debaixo de obra de inveja, de obra de maldade, nós quebramos agora toda a influência espiritual contra a tua vida, toda a praga que foi lançada contra ti, todo desejo negativo que foi lançado contra a tua vida, seja quebrado agora no poder de Jesus Cristo. Senhor, visita essa pessoa, visita a sua casa, visita seu lar. Eu oro também, Senhor, para que toda pessoa que está enfrentando uma crise, dá sabedoria para ela, ajude ela, Pai, traga uma ideia para ela, um pensamento disruptivo, ajude ela, mostre para ela uma porta aberta, traga para ela a pessoa certa, dê as chaves, Pai, para ela sair de todo tipo de prisão emocional e que o Senhor a ajude a administrar essa situação, a administrar as emoções dela neste momento, Senhor. No nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre esse casamento, a tua bênção sobre os filhos, a tua bênção sobre a família dela e que a prosperidade do Senhor entre no caminho dela. A prosperidade do Senhor torne ela bem-sucedida em todas as coisas, inclusive no espiritual. E eu oro agora para que haja salvação dentro dessa casa. Senhor, traz avivamento dentro deste lar e que todos eles conheçam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Senhor, somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos a Ti por toda graça, por todo favor, por toda bênção recebida. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, gente querida. Glória a Deus. Compartilhe agora com 7 pessoas. E 7 que você ainda não compartilhou. 7 pessoas que você ainda não compartilhou. Que Deus te abençoe. E alunos da academia, presta atenção. Hoje, notícia importante para vocês lá dentro da academia. Logo, logo estaremos ao vivo. Deus te abençoe. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E reconhecemos, Pai, a nossa dependência total e completa de Ti. Sabemos que o Senhor nos sustém. Sustém a nossa casa, Pai. Sustém a nossa vida. Sustenta, Pai, tudo aquilo que estiver ligado a nós. Pedimos, coloca a Tua mão, Jesus. Aonde nossos olhos não estiverem, que os Teus estejam lá. Guarda nossos filhos. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Prospera essa casa. Abençoe este lugar. Que cada vida que está orando aqui comigo seja visitada pelo poder e pela presença do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, livra essa pessoa e livra toda a sua casa de todo tipo de acidente, de infortúnio, de atrapalho, de confusão. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai. E essa pessoa que está sobrecarregada, cansada, está sendo atacada na sua mente, que ela seja livre agora. Eu clamo o sangue de Jesus sobre ti e sobre todos da tua casa. Seja forte, corajoso, corajosa, no nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o nosso sustento. Receba a força, que a unção fortalecedora do Senhor toque na tua vida. Toque-os, Jesus. Toque-os com essa força sobrenatural. Toque-os com essa graça que só o Senhor tem. Toca com o teu poder, Jesus. Toca com a tua graça. E toda pessoa que chegou aqui com dores nessa oração, que ela seja curada agora. A nossa fé está em Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus e declaramos saúde a essa pessoa, que toda dor no corpo, toda dor de cabeça, toda opressão, todo peso, saia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Invoque a presença de Jesus. Diga assim comigo: Jesus, tu és bem-vindo aqui. Diga assim: Jesus, tu és bem-vindo na minha casa. Diga: a tua presença é a que eu desejo aqui na minha casa. Que o único Espírito que esteja ao meu redor seja o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Chame pela presença do Espírito Santo e diga: Espírito Santo, vem na minha casa, sopra teu vento, encha esse lugar, encha da tua presença, doce Espírito Santo. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu quero hoje ministrar uma palavra. Não seja guiado pela sua cabeça. Aqui tem uma instrução do Senhor para nós. Antes disso, quero dar um testemunho. O testemunho da Tatiele, que acompanha nossas orações aqui. E ela escreveu assim: no mês de setembro do ano passado, eu descobri algo muito sério na minha saúde, na região pélvica. Sempre acompanhei as lives do Salmo 91 e dias atrás resolvi pegar os exames que tinha feito no ano passado, que diziam que eu teria que fazer uma cirurgia para retirar das trompas e dos ovários, porque estavam todos comprometidos. O meu maior desejo sempre foi ser mãe, então orei na live, fiz orações, pedi oração nas lives, pedindo a Deus que tocasse na minha região pélvica e que eu estaria curada para a honra e glória do Senhor. Hoje eu fui fazer um ultrassom e descobri que estou curada. Deus foi tão bom na minha vida, Deus é sempre fiel. Obrigado por nos abençoar. Obrigado, amém, amém. Glória a Deus, que lindo o seu testemunho, Tatiele. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem salva é Jesus, Ele é o caminho. Os homens podem falhar conosco, os homens podem nos decepcionar, eu posso te decepcionar, mas Jesus não. Então coloque a sua fé em Jesus, você que está aqui nessa oração, coloque a sua fé em Jesus porque Ele pode todas as coisas. Escreve aqui nos comentários, quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Escreve aí, quero ser guiado pelo Espírito de Deus. No final da oração de hoje, eu vou fazer uma oração em favor das finanças, tá? Do lar, da família. Eu vou fazer essa oração hoje, no final aqui, tá? Vou fazer essa oração amanhã, pela manhã. Vou fazer amanhã na vigília, na oração que nós vamos ter nas 18 horas e no domingo, tá? Então eu vou fazer um intensivo de oração em favor das finanças. Tem muita gente me pedindo oração e nós vamos profetizar que Deus vai dar saída para esse lar nas finanças, em nome de Jesus. Por isso, você que tem filhos que estão enfrentando desafios financeiros, você na empresa, a empresa do seu marido, manda essa oração, peça para ele fazer esses 3 dias de oração, começando por hoje, amanhã e domingo. Amém? Eu creio, o ano não encerrou e Deus pode reverter situações. O ano não encerrou e Deus pode reverter situações. Então eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Amém? Não seja guiado pela sua cabeça, seja guiado pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3,6 a Bíblia diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que isso significa? Significa que se eu for guiado apenas, sabe, pela minha cabeça, por aquilo que eu sei, por aquilo que eu penso, eu posso me perder. Mas se eu for guiado pelo Espírito Santo que habita na minha vida, que tem as informações atualizadas, quentinhas do céu, então eu posso ser conduzido à vida, a passos verdejantes, a águas tranquilas. Entenda, se aprendermos a ser guiados pelo Espírito Santo em nosso dia a dia, em tudo que fizermos, então tudo que fizermos será repleto de vida, porque o Espírito Santo é vida. O Espírito Santo não nos leva para a morte. O Espírito Santo não nos leva para a destruição. O Espírito Santo sempre nos leva para a vida. Então, ser guiado pelo Espírito Santo vai nos conduzir à vida. E Ele vai guiar nossos passos. Ele vai iluminar o nosso caminho. Ele vai nos mostrar por onde andar, com quem caminhar, se devemos fechar aquele negócio ou não. E eu estou sempre contando meus arrependimentos aqui para vocês, mas isso faz parte porque a minha vida não pode estar distante daquilo que eu prego. E me arrependo de muitas coisas na vida. E as coisas que geralmente eu me arrependo são as vezes que eu não consegui compreender o que Deus estava dizendo. Sabe, porque se você parar por um instante, inclusive falei sobre isso na live das 9, às vezes Deus fala com a gente
E a gente não dá a atenção àquela inquietação que o Espírito Santo ele traz. Nós dizemos que queremos ouvir a Deus, mas não paramos para ouvi-lo. Não damos a atenção que é devida ao Espírito Santo. Entenda, quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando você é dirigido pelo Espírito Santo, você também vai ter uma unção sobre você. E essa unção, a Bíblia diz que a unção de Deus, ela é o poder de Deus, ela é a habilidade divina para lhe capacitar. Então, quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai ter a habilidade de Deus. Você vai ter a habilidade de Deus para poder fazer o que precisa ser feito. Olha que tremendo isso. Sempre aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, essas pessoas, elas terão uma unção de Deus para fazer o que precisa ser feito. E o que vai ser feito debaixo da unção de Deus. Então, quando você está nas mãos de Jesus, você pode fazer grandes coisas, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas com Jesus podemos todas as coisas. E quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você está fazendo as coisas com Jesus. Todos nós temos o privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo. Isso significa que você não precisa ficar perguntando para os outros o que fazer em cada situação. Deus lhe mostrará o caminho. Tem algo no profético que eu ensino, tanto na Academia Kindle quanto nas escolas proféticas que nós temos, que mais importante do que você ser profeta na vida de alguém é você ser profeta na sua vida. Por que eu ensino isso para as pessoas? Porque elas acham o máximo profetizar, mas, sabe, eu creio que Deus quer que você primeiro profetize para você. Ou seja, você primeiro ouça Deus para você, para depois você ouvir Deus para os outros. Tem um monte de gente aí que ouve Deus para os outros, mas não ouve Deus para si. Então eles profetizam que Deus vai fazer grandes coisas na vida do outro, mas a vida deles está toda arrebentada, toda destruída, toda acabada. Qual que é o problema? O problema é que essa pessoa quer ser usada por Deus, mas não quer ouvir a Deus. Tem muita gente assim, que não é guiada pelo Espírito Santo, é guiado pela sua cabeça. Não é guiado pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a funcionar e a fluir no Espírito. Precisamos aprender a discernir as coisas espiritualmente. Deus nos chamou para discernir as coisas. E essa capacidade de discernimento só é possível debaixo da direção do Espírito Santo. Quando você está na direção do Espírito Santo, ele mostra para você o que é e o que não é. O que é bom e o que é mal. O que é verdadeiro e o que é falso. O que é limpo e o que é sujo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, todas essas coisas acontecem na nossa vida. Você terá que permanecer com Deus, conhecer a palavra de Deus, aprender a buscar a paz, e assim você poderá ser guiado pelo Espírito Santo. Tem gente que não reconhece quando a voz de Deus fala com ela. Sabe, eu dedico a minha vida a ensinar as pessoas a ouvirem Deus falar com elas. Eu dedico a minha vida a ensinar, porque elas precisam saber que Deus fala. Sabe, Deus não é uma voz distante. Deus não é um lugar que está, sabe, é impossível de chegar lá. Não, Deus, ele fala, ele se comunica, ele se revela a nós. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz. Por isso, você não precisa ter medo de não estar pronto para fazer o que precisa fazer na sua vida. Você não precisa ter medo de não ser capaz de fazer o que precisa fazer na sua vida. Porque tudo que
está nas mãos de Jesus e que é guiado pelo Espírito Santo, terá uma unção, uma habilidade para fazer funcionar na direção de Deus aquilo que Deus colocou nas mãos dele. É por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Tem um ditado que a gente diz que quando Deus manda, Deus paga a conta. Mas quando você vai pela própria conta, quem paga a conta é você. Sabe, as pessoas pensam em fazer as coisas na força do braço. Não é na força do braço que vai fluir. Por muitos anos, eu tentei fazer tudo na força do braço na minha vida. Até que eu aprendi a ouvir a Deus. Quando eu ouvi a Deus, a minha vida mudou. A minha vida deu um salto. Eu creio que se as pessoas ouvirem a Deus, tem muitos cristãos que estão na igreja, mas estão vivendo uma vida derrotada. Porque lhes falta ouvir a Deus. E sabe, você que não vai à igreja, você olha muitas vezes para uma pessoa próxima de você que você sabe que é da igreja e você pensa assim, puxa, a vida dessa pessoa tá pior do que a minha, então não adianta ir na igreja. Mas sabe o que é? Ele não tem acesso a esse conhecimento aqui que eu estou falando para você às vezes. Ele pensa que Deus não fala. Tem muita gente na igreja, a Bíblia diz, o meu povo, Oséias 4,6, perece por falta de conhecimento. A pessoa que não tem o conhecimento de Deus, ela acaba perecendo, mesmo dentro da igreja. Porque não é a igreja que salva, é Jesus. Não é o pastor que salva, é Jesus. Não é as regras de uma denominação que salvam, é Jesus. Só que, para que eu seja ajudado de uma forma sobrenatural, eu tenho que aprender a ouvir a Deus. Às vezes a pessoa está lá. Ela está lá, todo culto, ela está lá na ceia, ela é, fiel, ela é voluntária, enfim, ela está lá. Mas ela não aprendeu o caminho das pedras, podemos dizer. Ou seja, sabe, Deus está disponível para nós. Deus está disponível para mim, para você. Nós temos livre acesso por meio do sangue de Jesus, sacrifício de Jesus. Mas a maioria das pessoas não acessa essa presença. Para elas, Deus está distante. As realidades do céu está distante para elas. É por isso que você tem que viver uma realidade. Eu não quero, encher a tua cabeça aqui apenas de palavras, de sermões, de conhecimento. Não, eu quero que você conheça o poder do Espírito Santo. Se você não conhecer o poder do Espírito Santo, você nunca vai viver a plenitude do céu. Então nós vemos pessoas que estão à margem das bênçãos de Deus, muito à margem. Mas se você se aproximar de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa ter uma realidade do Evangelho, você precisa ter uma experiência com Deus, você precisa, tocar, você precisa ver, você precisa ouvir, você precisa sentir que o céu é real, que a presença de Deus é real, é poderosa, é transformadora. Aleluia! Glória a Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo e não pela sua cabeça. Escreve aqui, quero ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e antes disso, quero falar da nossa academia, Academia Kindle Global. Tá? Quem se inscrever até domingo ao meio-dia na Academia Kindle vai ter acesso a 21 e-books. 21 e-books e mais, né? Você vai fazer a inscrição do primeiro mês, porque eu quero que você experimente a academia por menos de R$10. Gente, é uma oportunidade que Deus está dando para você, certo? E se depois você quiser cancelar, meu irmão, antes de fechar o ciclo, você cancela, né? E se não conseguir cancelar, chama a minha equipe aí para cancelar. Mas a minha oração é que você experimente, que você goste e que a gente caminhe junto a partir de então, certo? O ano que vem nós vamos ter muitos módulos novos dentro da academia. Bom, ela está ficando cada vez maior, né? Não só de conhecimento, mas de coisas ali incríveis que vão te abençoar, certo? Nós vamos ter módulo de teologia o ano que vem dentro da academia, já vai começar em janeiro. Vamos ter um módulo de aceleração, o acelerador de discernimento de espíritos, que vai ser um evento dentro da academia, mas nós vamos transformar depois um módulo. Vai ser incrível, gente. Tem muita coisa boa que vai acontecer dentro da academia. E também é um tempo assim que a gente tem de interação, de proximidade. Na semana que vem eu vou ter 3 dias de mesa de conselho aqui com vocês.
tá? Segunda, terça e quarta eu vou estar aqui, termina a minha live das 9, eu vou para dentro da academia lá e eu fico lá respondendo os alunos, ajudando os alunos, certo? Então, esse é meu convite para você, em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu pegar aqui, deixa eu declarar o Salmo 91 e claro, né, gente, deixa eu só abrir aqui. Nós vamos ter uma vigília, a vigília do Espírito Santo amanhã às 18 horas, 6 da tarde, tá? Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935, igreja que eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja, tá? Você é nosso convidado de estar com a gente sábado agora na vigília do Espírito Santo. O que é essa vigília do Espírito Santo que você está falando aí? É um tempo de busca. Eu fui forjado nas vigílias da igreja. Eu fui forjado, eu sei que experiências com Deus acontecem. É um tempo de imersão, é um tempo de proximidade com Deus. E tá aí o meu convite para você, tá bom? Aí você diz, não, mas eu não sou evangélico. Não é só para evangélicos. É para quem tem fome por Deus. Ok? Então, você é bem-vindo, querido. Você é bem-vindo. Eu tô te convidando, tá bom? E no domingo pela manhã nós vamos ter Santa Ceia às 9h30 e também às 20 horas. Você é nosso convidado. Rua Carlos Ur, número 935. Daí você me pergunta, por que você nunca fala o nome da igreja? Porque eu não prego placa, tá? Eu não prego placa, eu prego Jesus. Amo um ministério, mas eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham que cada um tem o seu ministério, é por isso que eu não falo aqui, tá? Porque eu prego Jesus. Eu prego Jesus que está acima das placas, acima de qualquer placa, ok? Muito bem. Salmo 91, eu quero declarar aqui, eu quero pedir para você compartilhe, porque quando eu acabar o Salmo 91, eu vou estar orando pelas finanças da tua família. E eu quero convidar você, esteja comigo nesse final de semana, faz um intensivo em favor das tuas finanças. Deus vai dar uma saída para tua casa. Nas finanças, em nome de Jesus, Deus vai dar uma saída. Você crê nisso? Escreve aí, Deus vai me dar uma saída nesse final de semana. Escreve aí, Deus vai me dar uma saída. Você que é empreendedor, que é empresário, entra aí, entra nesse propósito com fé. Não coloca fé em mim, coloca fé no propósito, tá? Coloca fé no propósito. Eu não estou pedindo para você colocar a fé em mim, tá? Eu sou homem que nem você, sou limitado, né? Careço da glória de Deus, estou aqui também buscando. Creio em princípios, pratico princípios, em nome de Jesus. Muito bem. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, em nome de Jesus. Eu gostaria que você declarasse assim junto comigo: Deus dará uma saída financeira para minha casa. E você que tem empresa, diga assim: Deus dará uma saída financeira para minha empresa, em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a sua fé no bom pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que o Senhor envie um suprimento, uma provisão extra, abundante, transbordante sobre a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que estiver travado no mundo espiritual, impedindo os recursos, as oportunidades de chegarem até essa pessoa, nós oramos agora para que tudo aquilo que é bloqueio, tudo aquilo que amarra,
na vida financeira deste lar, desta família, deste empreendedor, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Oramos para que você seja livre agora de toda amarra espiritual, de tudo aquilo que prende tuas finanças. No nome de Jesus nós oramos por provisão de Deus. No nome de Jesus colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, aquele que provê, aquele que pode todas as coisas, aquele que muda cenários, aquele que transforma realidades. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos: a provisão chegará, a abundância chegará, as portas se abrirão, os grandes rendimentos serão liberados, as grandes ideias, as estratégias do céu. No nome de Jesus oramos para que vendas aconteçam, oramos para que grandes negócios sejam liberados para essa casa e para essa família. Também oro, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente e emocionalmente, para que seja curado. E nós chamamos a presença de Jesus Cristo aqui, aonde nós estamos, e pedimos: Jesus, enche-nos da tua presença. Sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos, Jesus, reconhecemos, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilha essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz.